da Campus Party, meu amigo Sérgio Sacani. Grande Serginho! E aí, tudo bom? Prazer aí, obrigado, Tonico, obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa. Pessoal, é o seguinte, me falaram para vir aqui fazer uma palestra para vocês, mas vocês devem estar de saco cheio de ouvir palestra já, né? Não, mas é o seguinte, nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, perguntas aí, dúvidas que vocês tenham, vocês vão falando, eu vou tentando responder e a gente vai trocando uma ideia. Acho que vai ser mais interativo, acho que vai ser mais legal com todo mundo. Eu acho que tem microfones aí, né? Isso. Então tem microfones. Quem tiver aí perguntas sobre universo, vida e tudo mais, fiquem à vontade aí, Já tem aqui, Vai lá. Sérgio, como eu falei lá fora contigo, meu nome é Glauber. Fala um pouco sobre o seu projeto utilizando o Manus e o seu blog, que é muito interessante e é viável o pessoal fazer aqui algo parecido. Boa pergunta. Então é o seguinte, né? Quem aí está usando inteligência artificial hoje? Caramba, todo mundo, é isso aí, valeu. Parabéns, vocês estão de parabéns. Quem aí já usou a Manus? Então, Manus, né, para quem não sabe, eu falava que era chinesa, mas não é. É de Singapura. Descobri que eles são de Singapura, na verdade. É um sistema aí de IA muito bom, mas muito bom mesmo, entendeu? Então, ele já é um sistema meio multi-agentes, que a gente fala, tá? Ele hoje está bem fácil, para quem não usa aí, fica a dica para usar. Você pode se inscrever e você ganha a inscrição praticamente na hora. Quando eu me inscrevi, demorou alguns meses ainda, tá? Mas ele é muito legal. Então, tem tarefas, por exemplo, que você queira fazer. Onde que eu estou usando o Manus hoje? Eu estou usando para me ajudar a fazer roteiro dos meus vídeos. Ela faz muito bem mesmo. Logo que surgiu o negócio de IA, eu falei, caramba, fazer roteiro para vídeo, às vezes é um negócio que é custoso e tal. Eu queria uma IA que fizesse, mas nunca tinha achado uma que fazia legal. E a Manus, ela faz muito bem, mas muito bem mesmo. Você pode colocar um link de uma notícia, no meu caso, né, de astronomia, ou eu posso colocar um artigo científico, ela lê aquele artigo, ela destrincha e ele cria um roteiro falando dos principais pontos, falando de maneira mais chamativa e tudo. Então, assim, é a única que eu estou usando hoje, eu meio que abandonei todas as outras, eu só uso ela para tudo. Eu uso o ChatGPT assim para coisas bem simples, tipo ler uma imagem, explicar uma imagem, mas a Manus para isso, para criar texto em blog, por exemplo, dá para você fazer coisa em massa. Então, por exemplo, eu pego lá blogs da NASA, o blog da NASA. A NASA publica notícia o dia inteiro. E eu não tenho como eu ficar o dia inteiro vendo aquilo. O que eu faço? Falo para a Manus fazer isso para mim. Então, ela entra dentro do site da NASA, consulta o site da NASA a cada hora, a cada 2 horas, e ela vai pegando as notícias de lá, já vai ajeitando para mim, já coloca imagem, já coloca tudo. Então, assim, cara, é uma facilidade muito grande e o texto dela é muito bom, entendeu? Então, ela não, aquele termo que o pessoal usa na IA, né, de alucinar, ela quase não alucina, e à medida que você vai fazendo as coisas, ela vai entendendo o que você faz e ela vai melhorando cada vez mais. Então, assim, é sensacional, fica a dica aí, para quem quiser. É um jeito de você aprender a usar o que vai ser o futuro da IA. O futuro da IA hoje já é o presente, mas é só algumas pessoas que estão usando, que é a questão de agentes. Então, o que é o agente? É você determinar uma série de tarefas e a própria IA vai entregando essa tarefa para um outro sisteminha ali dentro dele para ir resolvendo aquilo. Basicamente é isso. Então, é uma coisa que não é tão popular hoje, igual um chat GPT que é só escrever, mas é o que vai ser o futuro aí. Então, fica a dica aí da Manus aí, que é muito bom mesmo. Usem, tá fácil. E tem outra coisa. Você, a cada dia, você ganha, acho que 500 créditos. Se você avalia, você ganha mais um tanto. E se você ainda manda o link para a galera, você vai ganhando mais um tanto. Eles fizeram um sistema ali, onde você vai pegando muitos créditos para usar e para fazer as coisas. Analisar gráfico, analisar artigo. E outra coisa, ela cria formatos diferentes.
Então, você pode criar ela em formato, por exemplo, Markdown, que é um formato que o pessoal usa. Apresentação. Essa semana, a Manus lançou um negócio de apresentação, que é um negócio assim espetacular. Você pega, eu testei ela com um artigo sobre o Projeto 7, lá de busca de vida alienígena, e mandei ela faz para mim 50 slides. Ela faz, assim, pessoal, perfeitamente, entendeu? Porque criar uma apresentação, eu dou aula para o pessoal e tal, criar um negócio do zero, é um negócio que às vezes você olha ali e fala, caramba, tem que começar do zero. E ela já te dá uma adiantada, assim, gigantesca no trabalho, pessoal. Então, assim, usem, tá? Não tenham medo, isso que é o principal. Não tenha medo de usar, porque vale demais a pena. Show? Valeu. Boa tarde, Próxima. Boa tarde, Sérgio. Meu nome é Gabriel, eu faço ciência da computação aqui em Brasília mesmo. Você é um cara que já mexia com redes neurais há muitos anos, no ramo de petróleo, geologia e tal. Eu quero saber como que foi para você quando mudou de redes neurais para o que é a IA hoje em dia. Ótima pergunta. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2007. Minha tese de doutorado, que é de 2007, o último capítulo dela é sobre IA. IA aplicada no petróleo. E hoje eu uso muito. Eu dei uma palestra na UNB, no departamento de Química lá para o pessoal, mostrando o meu trabalho hoje, que eu trabalho com petróleo, usando a inteligência artificial para detectar cavernas no pré-sal brasileiro. O pré-sal, reservatórios do pré-sal que estão a 6 km de profundidade, a 6 km de profundidade, às vezes tem uma caverna de 10 metros de altura. E qual que é o problema desse? Quando você está furando um poço, a ferramenta bate ali e você perde a ferramenta. O problema de uma ferramenta de perfuração, ela custa centenas de milhões de dólares. Então, não é bom perder. Então, a gente fez um sistema hoje, todo ele baseado em IA, em redes neurais e tudo, que a gente consegue mapear essas cavernas. A IA que a gente tem hoje, né, os tais LLMs, né, que a gente fala, a grande revolução dele, na verdade, foi o tal do Transformers, né? Quando os caras criaram o tal do Transformers, que é um método que todas, Gemini, Claude, ChatGPT, Manus, DeepSeek, todos eles se baseiam numa técnica que foi desenvolvida, chamada técnica de Transformers, que é a técnica que é usada para você pega uma palavra, joga ali naquela nuvem e como que aquela palavra vai se guiando. Por trás tem uma rede neural para calcular a probabilidade. Por exemplo, o céu é... Aí tem lá, bonito, azul, verde, redondo, plano, tal. E ela vai escolhendo. Por que ela erra às vezes? Porque se ela ficar muito aberta, ela pode escolher uma dessas palavras que não tem nada a ver. Um exemplo eu dou um exemplo, aí tem corintiano aí, não? Palmeirense tem? Tem nada, né? Tá vendo só? Então, o exemplo que a gente faz é, o Palmeiras tem mundial? Pergunta para ela, para você ver. Ela responde que tem. Por quê? Porque tem um monte de palmeirense aí contaminando a internet e jogando essa informação lá. Então, se eu pergunto para ela, o Palmeiras tem mundial? Ela pega isso aqui e ela sai procurando. Às vezes ela vai achar lá muita gente falando que tem, 1951 é mundial, papapá. Ela responde que tem. Se eu fecho ela, obviamente que a resposta é mais precisa. Cara, é a evolução natural das coisas. A gente talvez não estava preparado para esses Transformers do jeito que veio. E ele não veio sozinho, né? Ele veio junto com a GPU também, porque se eu não tivesse GPU, não aconteceria nada disso. Eu conto para o pessoal que lá na Unicamp, uma vez nós fizemos um projeto com a Petrobras para processar dado sísmico, que é um dado muito pesado, e a gente colocou no projeto a compra de 200 PlayStation 2. Aí o pessoal falou, caramba, para que você quer PlayStation 2? Porque antigamente não tinha GPU, mas o PlayStation já tinha uma placa de vídeo e a gente conseguia processar dado nela. Então, assim, a placa de vídeo, a GPU, junto com o Transformers, isso foi a grande mudança que a gente viu aí. E que bom que nós estamos vivendo esse momento aí. Beleza? Próxima. Opa, boa tarde, Sérgio. Aqui em cima. Opa. Tudo bom? Meu nome é Gustavo e eu tenho uma dúvida. Sempre houve exploração espacial, né? Há muitos anos, só que nos últimos 5 anos deu uma acelerada muito brusca em relação a tanto divulgação quanto investimento para a exploração espacial. Eu queria entender o que justifica isso e por que a gente não conseguiu avançar mais nos últimos anos. Foi questão de investimento, de tecnologia? Ótima pergunta, né? Então é o seguinte, a exploração espacial ela sofreu uma mudança muito grande, pessoal, que antigamente, há 5, 10 anos atrás,
ela era reservada às grandes agências espaciais. Então era a NASA, a Roscosmos, que é da Rússia, a JAXA, que é do Japão, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. A exploração espacial era deles. Só eles que faziam. Os satélites era algo gigantesco, custava milhões e milhões de dólares. E o foguete era deles também e tal. De um tempo para cá, e isso muito por conta da NASA, quando a NASA resolveu que a órbita baixa da Terra ela iria dar para as parcerias privadas, então aí surgiu Blue Origin, SpaceX, Astra, Rocket Lab, entre outras empresas. É que a gente lembra muito da SpaceX, que é a mais famosa, mas tem umas centenas, talvez milhares de empresas. Isso mudou muito, porque aí o que acontece? Uma agência espacial é um negócio muito moroso. O que quer dizer isso? O cara vai lá, lança um foguete. Por exemplo, essa semana, não sei se vocês viram, explodiu o foguete do Elon Musk, né? O foguete lá, o Starship, estava na plataforma para fazer um teste, ele explodiu. Se isso acontece com a NASA, você pode colocar aí 3, 4, 5 anos de atraso. Porque eles vão começar a investigar, vão ter que montar uma comissão, depois uma comissão independente, depois investigar, parar tudo e tal. O Elon Musk falou que daqui 2 semanas está tudo pronto. Então, a agilidade que essas empresas têm hoje de errar, aprender com o erro e prosseguir, isso fez com que a exploração espacial ganhasse um dinamismo que antes não tinha. Então, você pega a NASA, a ESA, a Agência Espacial Europeia, ela demorou 15 anos para fazer um foguete novo, um foguete que já nasceu ultrapassado. Entendeu? Então, isso que nós estamos vivendo da exploração espacial agora é realmente algo assim sensacional por conta dessas empresas que surgiram. E aí, o que acontece? O satélite não é mais um satélite de toneladas. Eu sei hoje que eu coloco um satélite que é do tamanho dessa tela aqui e ele faz tudo o que eu preciso. Se for imagem e coisa do tipo, ele faz. O Starlink, cara, ele é um satélite, a gente fala que ele é pequeno, ele não é tão pequeno, eu já vi um Starlink, o satélite, não a antena, de perto, ele é um satélite, mas ele é muito pequeno, ele tem, sei lá, 5 metros e tal de comprimento, é o tamanho de uma mesa, entendeu? Uma mesa de jantar numa mansão é maior do que um Starlink. Então, essa é a grande diferença. Agora, tem grandes desafios. Muita gente fala assim, por que a gente não vai para Marte de uma vez? A gente já foi para Marte, né? Com sondas, com rovers e tal. Só que existe um ponto nessa equação toda, quando a gente vai dar um passo a mais, que aí ela começa a complicar, que é o ser humano. Então, o ser humano, nós não fomos feitos para viver no espaço. Nós somos feitos para viver aqui. Quando a gente vai para o espaço, a gente tem uma série de grandes problemas. Então, a nossa coluna, por exemplo, ela estica, e aí quando ela volta, normalmente não encaixa direito. Então, boa parte dos astronautas tem problema de hérnia, entendeu? Vitiligo. Eu dou o exemplo do Marcos Pontes. Marcos Pontes, ele ficou 7 dias no espaço. Eu brinco, isso eu já falei para ele, então eu posso falar. Ele voltou cego, surdo e com vitiligo. Ele voltou com problema na vista, ele voltou com problema no ouvido hoje, que ele usa um aparelho super sensível, e ele voltou com vitiligo, coisa que ele não tinha antes de ir para o espaço. Então, como o corpo humano reage à microgravidade? E fica a dica aí para todo mundo aí, quem quiser estudar esse lance da medicina espacial, entender como que o corpo humano reage à microgravidade, isso é uma das coisas tendência atualmente. Por quê? Para a gente ir para a Lua e para Marte, a gente precisa saber disso. Então, talvez esse ponto aí, a gente está vivendo esse momento, e aí, igual você falou, parece que as coisas não avançam. Elas avançam, mas chegou num ponto que a gente travou nessa parada aqui. Sérgio, mas lá em 69 os caras foram. Sim, galera. Só que os astronautas que foram na missão Apollo, aliás, o Buzz Aldrin já falou isso aqui numa Campus Party, lá em São Paulo, há uns 5, 6 anos atrás, quando ele deu a palestra dele inicial, ele assinou um documento, aonde dizia que ele tinha a probabilidade de 95% de chance de morrer. Isso hoje não acontece mais. Aqueles caras eram uma outra raça de ser humano, eram aqueles caras lá, eram os pilotos de teste, era aquela coisa lá. Então, assim, não pode se comparar hoje. Hoje o cara não sobe numa... A Axiom, que é uma missão aí que está para ser lançada há 3, 4 semanas, ela não sobe. Hoje você só coloca um ser humano no espaço se tiver 110% de certeza que não vai acontecer nada com ele. Beleza? Opa, boa tarde, Sérgio. Meu nome é Guilherme. Eu queria perguntar, na mesma linha de pensamento de espaço e tudo mais,
eu queria perguntar sobre a Floresta Negra, que sempre que você fala nos podcasts e tudo mais, eu fico praticamente o dia inteiro pensando sobre. E inicialmente eu não ia perguntar sobre nada relacionado a IA, mas eu pensei aqui sobre a IA para possível comprovação ou negação completa dessas mesmas teorias da Floresta Negra e de outras. Então vamos lá, teoria da Floresta Negra, né? Da onde que ela nasce? Existe um negócio chamado paradoxo de Fermi, tá? Enrico Fermi foi um grande físico, tá? Aliás, para mim, pessoalmente, talvez ele foi mais importante que o Oppenheimer na questão do projeto Manhattan lá. Foi o Fermi que criou a primeira reação em cadeia controlada lá em Chicago e tudo mais. Era um cara assim fora da curva. E ele estava, diz a história, né? Que um dia ele estava indo almoçar lá em Los Alamos, onde ele morava, e ele chegou e perguntou para o pessoal que estava com ele o seguinte: caramba, se está cheio de vida aí pelo universo, onde está todo mundo? Que a gente não consegue detectar. E aí o pessoal criou esse negócio e chamou de paradoxo de Fermi. Duas coisas. Muita gente diz que não é paradoxo, e muita gente diz que não é nem o Fermi que falou. Mas já que ele era ganhador do prêmio Nobel, cara, joga isso aí nas costas dele, que qualquer coisa que der errado, ele não vai atingir esse cara. E aí, quando ele soltou este negócio aí, essa questão, aonde que está todo mundo, começaram a surgir várias explicações de por que a gente não detecta. Se está cheio de vida, aonde que está esse pessoal aí que a gente não vê? Então começaram, tem várias teorias legais. Por exemplo, teoria do planetário. Sabe como que é a teoria do planetário? Alguém aqui já viu o Problema dos Três Corpos? Pouca gente, hein? Tem que ver o Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos é uma série de livros, virou uma série na Netflix. Tem uma série no YouTube, que é a série chinesa mesmo, que é legal pra caramba. A teoria do planetário fala o seguinte, que as civilizações, elas são tão mais avançadas que a gente, que esse céu que a gente vê aqui não existe. Ele é um céu projetado por essas civilizações. Olha que doideira. Então, é a teoria do planetário. E o mais legal de tudo, existe artigo científico que demonstra isso. Isso é que é o mais legal em todas essas teorias. Tem uma outra que é a teoria do zoológico. O que é a teoria do zoológico? Cara, os caras aí, eles não estão nem aí pra gente. É igual a gente com um bicho no zoológico. Entendeu? Você vai aqui, ó, no zoológico de Brasília. Não está cheio de bicho lá? Então, você vai de vez em quando, você vai lá, passa, vê lá, pô, lá o leão, nunca vejo o leão, cara. Vê a girafa, vê o não sei o quê. Então, seria isso. Por isso que a gente nunca vê, porque a gente está aí e ninguém se interessa pela gente. E nessas ideias todas surgiu, então, a tal da Floresta Negra. O que é a Floresta Negra, né? Imagina que você está parado de noite na frente de uma floresta escura. Quem teria coragem de atravessar aquela floresta? Ninguém. Então, o pessoal chama a teoria da Floresta Negra da teoria do medo. Por que a gente não encontra ninguém? Está cheio de vida no universo, mas ninguém tem coragem de colocar a cara. Por que a gente não tem coragem de colocar a cara? Porque eu não sei se a outra civilização ela é mais evoluída que eu. E pela história, aí começam a ter alguns erros que a gente pode pensar. Pela história da humanidade, toda vez que uma civilização mais evoluída encontra uma menos evoluída, ela vai lá e destrói. Então, será que se a gente encontrar uma raça mais evoluída que a gente, eles vão destruir a gente? Pode ser que sim. Por isso ninguém põe a cara e fica todo mundo escondido. Então, o universo seria uma grande floresta escura, está cheio de vida, mas ninguém tem coragem de colocar a cara. Porém, nós já colocamos várias e várias vezes. Em 1977, nós pegamos a maior antena que a gente tinha aqui, chamada antena de Arecibo, e nós mandamos um sinal para o universo, chamado sinal de Arecibo. Perguntaram para alguém aqui se podia mandar? Não, né? Então, vamos ver. Se perguntasse, vocês que estão aqui, vamos falar aqui, ó, pessoal, tem um projeto aqui de mandar uma mensagem para os alienígenas, para eles virem aqui visitar a gente. Quem toparia mandar uma mensagem? Ó, mas é muito menos gente, está vendo só? Não tem problema, já foi mandado. Mensagem de Arecibo foi mandada em 77. O Carl Sagan é um cara legal, não é? Ele pegou a Voyager e enfiou um disco ali, onde ele fala exatamente onde a gente está. Entendeu? Hoje existe um projeto muito grande chamado Projeto MET, que é Message to Extraterrestrial Intelligence. Eu tive num congresso em 2024 lá na Europa, eu fiquei uma tarde inteira o pessoal discutindo sobre a questão ética disso.
Porque ninguém pergunta, ninguém consultou a gente aqui. Mandaram a mensagem. E se na hora desse alienígena chegar, ele pousa bem aqui no estádio e mata todo mundo? E aí? É complicado isso aí, né? É complicado isso aí, então. E olha as questões, olha cada questão maluca que surge com essas coisas. Olha só. Entrou uma nave alienígena na Terra. Ela entrou em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos soltou o caça dele para ir atrás da nave, só que a nave bateu aqui em Brasília. E aí? De quem que é o alienígena? É do americano que interceptou? Ou é do brasileiro que ele caiu no território brasileiro? A gente não tem essa resposta. Isso aí é uma coisa... Isso, pessoal, é discutido hoje seriamente por grandes cientistas. Então, fica aí essa questão aí para quem quiser estudar. E a questão da IA para encontrar vida, cara, com certeza ela já é usada hoje. Existe o projeto SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. Hoje ele tem um outro nome, ele chama Breakthrough, tá? Esse Breakthrough Listen, a gente usa as maiores antenas do mundo para captar sinal. É muito dado que é captado. Como que a gente processa esses dados todos? Com inteligência artificial. Então, muita gente diz que se a gente encontrar vida alienígena, quem vai encontrar vai ser a IA. Beleza? Próxima. Então, cara, como é que você acha que a ida a Marte pode agregar para a humanidade? E está perto de chegar a isso? Ótima pergunta, né? Será que nós vamos para Marte quando nós vamos, né? Cara, o Elon Musk, ele tinha umas falas dele que eram muito loucas, né? Ele chegou a falar uma vez que a gente ia pousar em Marte em 2024, né? Não vamos mais. Só que, recentemente, ele começou a falar algumas coisas um pouco mais, vamos dizer assim, pé no chão. Eu, desde o início, a minha aposta sempre foi 2050. E ele falou outro dia o seguinte, seria muito bom que a gente fosse para Marte daqui a 20 anos, mas é muito mais provável que a gente vá daqui 30. 30 anos leva a gente para 2055. Eu acho que vai ser por aí, tá? Marte tem alguma coisa hoje para, vamos dizer assim, alguma riqueza? Deve ter algum elemento ali, um terra rara que a gente chama, mas não é tanta coisa assim. A Lua tem muito mais, por isso que a gente quer ir para a Lua primeiro. Só que Marte tem a questão da exploração, né? O ser humano tem essa veia aí exploratória muito grande. Se não fosse os caras se meter no mar lá 500 anos atrás, a gente não estaria aqui agora trocando ideia. Entendeu? Por quê? Porque eram uns malucos, tal. Tudo bem que tinha grana envolvida, tal, não sei o quê, mas mesmo assim, com grana, você tinha que encontrar uns loucos que você jogava naquele mar lá que não sabia nem para onde que ia dar. Então, tem isso. A parte exploratória do ser humano, ela é muito importante. Nesse ponto, eu estou com o Elon Musk, cara. Da gente chegar lá em 2055. Ele diz que o ano que vem, ele vai mandar os primeiros robozinhos humanoides dele, os Optimus, para lá. Eu acho legal também. Eu acho muito interessante. Porque se você tem um robô humanoide, e aí entra aquele negócio, se você faz um tipo metaverso com esse robô, imagina você coloca um robô andando em Marte, que é cheio de risco, radiação, um monte de coisa, só que controlado por um astronauta aqui na Terra. Seria sensacional. Então, vamos acompanhar. Eu acho que a gente pousa ali por 2050, entendeu? E está alinhado aí com o que o pessoal tem falado. Mas, corrida espacial, ela é um problemão, tá bom? Próxima. Oi, Sérgio, aqui. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi um vídeo seu sobre algumas imagens da NASA, e você me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Porém, a minha pergunta é, com base das imagens que tem já vazadas de alienígenas, tudo certinho, como você acha que a sociedade assim, global reagiria que realmente a NASA chegasse e falasse assim, gente, realmente existe, estão aqui. Como você acha que seria o surto coletivo assim da galera? Bem, vamos lá então. Primeira coisa, tem nenhuma imagem vazada de alienígena não, cara. Tem nada disso não, vem não. Não, vamos lá. Primeira coisa, né, o pessoal confunde muito a NASA com algo que está procurando. A NASA, cara, ela não está nem aí para alienígena. Aliás, vou explicar uma coisa para vocês aqui, cara. A NASA, pessoal, atualmente, neste momento, ela vive uma das maiores crises da história dela. A NASA, o orçamento da NASA, ou seja, a grana que ela tem para fazer tudo o que ela precisa, hoje está menos de 20 bilhões de dólares. Vocês têm ideia qual é o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos? 900 bilhões de dólares. A NASA é 19, as Forças Armadas dos Estados Unidos é 900.
Então, assim, cara, a NASA, ela não teria nem dinheiro para esconder um alienígena. Não teria nem dinheiro. Vamos supor que ela descobre, ela não teria nem dinheiro. Mas tudo bem, a gente fala da NASA porque a NASA é uma coisa assim famosa e tal. É muito mais fácil a Força Aérea Americana, aí o pessoal vai lembrar de Independence Day, né? Ter lá na Área 51 os alienígenas, mas não tem também não, fica tranquilo, tá? Não tem nada disso. Mas ele fez uma pergunta muito legal, que é qual seria o impacto de uma mensagem dessa? Nesse congresso que eu participei o ano passado, o pessoal estava discutindo o quê? O impacto do primeiro encontro. Como que vai ser o dia, se é que esse dia vai chegar, da gente encontrar pela primeira vez uma vida que não é uma vida terrena, uma vida extraterrestre. Qual será esse impacto? Eu, particularmente, eu acho que nós vamos ter vários problemas, entendeu? Eu acho que nós vamos ter problema social muito grande. Eu acho que nós vamos ter um surto religioso gigantesco. Nós vamos ter várias religiões que vão ser criadas, outras vão ser destruídas no mesmo instante que a gente descobrir. Nós vamos ter, assim, uma comoção, e isso eu acho que vai ser. Vou te explicar agora por que a NASA não esconde isso. A NASA tem 19 bilhões de dólares, cara. O sonho dela é que o robô... A NASA tem um robô que está em Marte, pessoal, chamado Perseverance, que ele custou 3 bilhões de dólares para ir para lá. Se você chega para o americano e fala do Perseverance, ele quer te matar. Porque para o americano, o robô está lá simplesmente fotografando pedra. E fotografar pedra, cara, eu fotografo no jardim da minha casa, eu não preciso gastar 3 bilhões. O sonho da NASA é que esse robô em Marte pegue um osso e levante o osso, assim, igual em 2001, entendeu? E aqui, ó, imagina se um robô da NASA descobre vida em Marte. Aí é grana infinita para a NASA. Então, não teria nem o porquê dela esconder. Ela queria mais é que mostrasse. Segundo ponto desse negócio de esconder. Você está lidando com uma raça da humanidade chamada cientista, cara. E não existe nenhum ser humano que tenha o ego mais inflado que um cientista. Nenhum. Nenhum. Artista, jogador de futebol, cara, o ego deles é raso perto do que é um ego de um cientista. Imagina, eu estou lá, eu sou cientista. Imagina que eu descobri a vida, descobri vida. Qual que é a primeira coisa que eu vou pensar? Bem, se eu descobrir, qualquer outro cientista pode descobrir. Por que eu vou esconder? Eu vou falar na mesma hora. É na mesma hora que eu vou sair divulgando para todo mundo. Cara, por muito menos, uma pesquisadora, em 2021, né? 2020, na época da pandemia, desculpa, ela anunciou para o mundo que ela tinha descoberto fosfina em Vênus. Fosfina, pessoal, só é produzida, essa aí não tem discussão, só é produzida na Terra ou por vida ou por uma indústria química. Quando essa mulher anunciou, ela escreveu um artigo científico anunciando fosfina em Vênus, era o seguinte: descobrimos vida em Vênus. Só que a análise de dados dela estava toda errada. Tanto que até hoje ela não consegue publicar mais nada por conta disso que ela fez lá em 2020. Isso é o quê? Mostra o quê? É o ego do cientista. Então, fique tranquilo, cara, que o cientista não vai esconder, a NASA muito menos, tá? E o dia que a gente descobrir alguma coisa, isso aí vai ser anunciado, eu tenho certeza, embora vai ter surto, vai ter comoção, mas os caras vão conseguir controlar isso, beleza? Meu podcast, ele chama Econofísico. Sigam ele, tá? O Econofísico, procurem ele no Instagram. Ele é o cara que mais manja disso aí hoje aqui no Brasil. Cara, é o seguinte, né? A computação hoje, ela trabalha com o seguinte: 0 e 1. Então, tudo que o computador faz é baseado em 0 e 1. 0, 1, 0, 1. É isso, computação. Aonde que entra a quântica nessa parada toda? A quântica, ela é a ciência, vamos dizer assim, que não tenha nenhum físico quântico aqui me ouvindo, que é tipo a ciência da incerteza. Ela é a física da incerteza. Ela não é 0 e 1. Ela tem toda uma distribuição. E isso é muito interessante, porque eu faço alguma coisa no computador, hoje ele só pode dar duas respostas, 0 e 1. Com a computação quântica, não. Eu vou ter tipo um range aqui infinito. Entre 0 e 1, quantos números tem? Infinitos números. É aí que entra o lance da parte da quântica dentro da computação e dentro do processamento. Além disso, de usar algumas das propriedades da física quântica, entrelaçamento quântico, coisas do tipo, o pessoal está vendo como aplicar isso dentro da computação quântica, dentro do que a gente chama de computação quântica hoje. O entrelaçamento quântico, ele foi prêmio Nobel de Física em 2022, e isso foi muito bom,
porque eles provaram experimentalmente que o entrelaçamento existe. O entrelaçamento, que era a coisa lá fantasmagórica que o Einstein falava, né? Você tem uma partícula aqui, esse feixe ele é dividido. Se você medir a partícula de um lado, você sabe a propriedade da outra, sem precisar medir a da outra. O Einstein falava que isso era impossível, porque para isso acontecer, a informação tinha que viajar mais rápido que a luz. Só que ela não precisava disso, porque ela estava entrelaçada quanticamente, que a gente chama. O cara, em 2022, fez o experimento, provou isso, e hoje o pessoal da computação quântica já está aplicando isso dentro desse processamento. O que é isso? É uma velocidade de processamento absurda, é você ter, graças a esse range, que não é mais 0 e 1, o lance das criptografias lá, vão ser, essas que a gente tem hoje, obviamente, vão ser facilmente quebradas, mas você pode ter certeza que vão surgir criptografias quânticas, entre muitas aspas aqui. Então, esse é meio que o futuro, né? Por enquanto, computação quântica é algo só para grandes empresas, são os chips lá que a Microsoft lançou, né, que o Google lançou também e tal. Mas, cara, a gente tem acompanhado aí a evolução da computação e você vê que daqui 5, 6 anos, esse negócio já vai estar na sua casa, entendeu? Agora, a aplicação disso, hoje são aplicações para coisas que você precisa de muito cálculo, de fazer muitas operações em poucos segundos. Por exemplo, eu quero simular a história do universo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Com a computação que a gente tem atualmente, a gente tem que simplificar muito esse modelo. E a gente não consegue simular o universo inteiro, porque seria muita conta para fazer. Com a computação quântica a gente conseguiria. A gente conseguiria simular bilhões de anos em poucos segundos. E aí deixar esse modelo muito mais complexo. Então, é por esse caminho aí que a gente vai andar aí. Vai ser legal, vai ser muito interessante. Beleza? Mas sigam o Econofísico, tá? Para vocês aprenderem legal sobre computação quântica. Sobre a questão de vida fora da Terra, particularmente eu não acredito em vida inteligente, acho muito complexo, principalmente semelhante à nossa, aí mesmo que não. Mas do ponto de vista de outras formas de vida semelhantes à Terra, porque a gente pode ter outras formas que não produzam fosfina, por exemplo, existem vários pontos de atenção. Um novo planeta, há pouco tempo, que o Kepler descobriu, né, através do Kepler. Outro foi e algumas luas, né, alguns satélites do Sistema Solar. E aí eu queria a opinião, onde você acha que vai encontrar essa vida primeiro? Porque vida comum, vírus, bactéria, enfim, alguma forma, assim, eu acredito que exista, e é questão de tempo para descobrir se vai ser no Sistema Solar ou vai ser fora do Sistema Solar. Bom demais. Vamos fazer aqui uma pesquisa aqui com a galera. Quem acredita que exista vida no universo? Qualquer tipo, qualquer micro-organismo, tal. Boa parte, tá. Quem acredita que exista vida inteligente, igual a nossa ou mais evoluída? Caramba, bastante gente, hein? E quem acredita que dessa vida inteligente, ela nos visita ou já está entre nós? Aí, ó, caiu bastante, tá vendo só? É isso mesmo. Cara, vamos lá. Para quem não sabe, né? Eu tenho um passado meio obscuro. Eu fui ufólogo durante um tempo, viu? Eu fui ufólogo durante uns anos. Fui ufólogo. Trabalhei com o grande Gevaer. Aliás, nós fizemos uma das maiores apresentações da Campus Party lá em São Paulo, acho que foi 2013, foi do Gevaer, entendeu? Falando da liberação dos documentos oficiais do Brasil, no caso Varginha, na Operação Prato e na Noite Oficial dos OVNIs. Cara, vida microbiana, isso aí eu tenho certeza absoluta que tem, e deve ter no Sistema Solar, e de monte, entendeu? As luas que você falou são Europa, né, a lua de Júpiter, e Encélado, a lua de Saturno. Encélado, Europa a gente nunca teve uma missão para lá, mas agora estão indo duas, a missão JUICE e a missão Europa Clipper, elas estão a caminho de lá. Encélado, a gente teve a Cassini, que visitou Encélado várias e várias vezes e tal, e mostrou que Encélado tem tudo prontinho para ter vida. Só falta a gente descobrir a vida ali. Então, eu acho que vai ter aqui. Em exoplanetas, o que você falou é o K2, né? O K218bzinho, que eu falo Bzinho, tá? Só de jeito carinhoso. Mas o K218b, esse exoplaneta, ele apresentou algumas moléculas ali, que na Terra,
elas são produzidas por vida, por fitoplâncton, basicamente, que é o DMS e o DMDS, são duas moléculas. A questão é a seguinte, e aí que é o grande problema da gente procurar a vida microbiana e tal. A gente não consegue ver essas coisas, a gente detecta gases. O DMS e o DMDS são moléculas gasosas. Só que essas moléculas, elas não são produzidas só por vida. E esse é que é o grande problema. Existem reações geológicas que produzem essas moléculas. Então, como que nós vamos saber? A gente identificou DMS e DMDS. É vida? Não sabemos. Porque pode ser produzido por geologia também. Como que nós vamos saber isso? Tem que ir lá no planeta. Não dá para ir. 120 e tantos anos-luz, entendeu? Então, vão ter questões, pessoal, que nós nunca vamos conseguir responder. Vai ficar sempre nessa ambiguidade que a gente chama. O cientista ele tem uma palavrinha legal que é o seguinte: nós não temos uma detecção inequívoca de vida, entendeu? Agora, aqui no Sistema Solar é mais fácil, entendeu? Então, Europa, Encélado, Ganimedes, tem várias luas aí de grandes planetas que elas têm as condições que a gente fala para ter vida. Precisa a gente encontrar. Será que nós vamos encontrar? Eu acho que em algum momento nós vamos, tá? É questão de tempo isso aí. Beleza? Lá em cima. Alô? Opa. Cadê? Ixi, agora. Ah, vai lá. Opa, beleza? Bom. Meu nome é Thierry, Sérgio, e eu queria saber, vou fazer uma suposição para contextualizar. Supondo que daqui a 10 anos, né, a Terra ela seja inabitável devido a mudanças climáticas, poluição, né? Infelizmente, talvez a gente esteja nesse caminho. Essa suposição pode ser um pouco real, né? Mas supondo. E a gente descobriu que, por exemplo, Marte é habitável. Já foi pensado uma forma de levar muita gente para outro planeta? Já existe isso de alguma forma? Boa pergunta. Então, quem pensa isso aí muito é o Elon Musk, né? E porque tem um negócio assim, não sei se o pessoal sabe, né? Por que o tal do Marte, né? Por que a gente vai para Marte, não vai para outro lugar? É bem simples a gente descobrir, ó. Mercúrio, não dá para ir. Primeiro que a viagem para Mercúrio é complicada para caramba. Vão ser anos e anos viajando, porque Mercúrio está perto do Sol. Nós vamos ter uma briga gravitacional com o Sol ali para a gente conseguir chegar. Chegou em Mercúrio, de dia é 400 graus, de noite é menos 200 graus. Nós não vamos conseguir viver nisso. Vênus, não dá nem para falar, né? Vênus, na superfície de Vênus é 480 graus e uma pressão atmosférica que é 90 vezes maior que a nossa aqui na superfície. Então, nós vamos ser exprimido e torrado ao mesmo tempo. Esquece, não dá para viver lá. Lua. A Lua é complicado também. A Lua é muito pequenininha. A Lua não tem atmosfera nenhuma. E a Lua tem esse problema da temperatura e da radiação. Que a gente está, quando está de dia, é muito quente, quando está de noite, é muito frio. Isso, para nós, seres humanos, vai ser complicado, questão de roupa, mas para equipamento eletrônico, então, é pior ainda. Entendeu? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, isso aí não dá nem para falar. Entendeu? São gasosos, congelados e tal. Então, por eliminação, sobra o quê? Marte. E olha só que legal Marte. O dia em Marte dura 24 horas e 40 minutos. Ou seja, não vai afetar um negócio que é muito importante no ser humano, que é o ciclo circadiano. Então, nós vamos ter dia e noite, 24 horas e 40 minutos. Cara, show de bola. Marte tem estação do ano, igual tem na Terra. Tudo bem que ela dura um pouquinho mais, mas tem estação do ano. Marte é muito frio? Sim, é muito frio. A temperatura média de Marte é menos 70 graus Celsius. Só que tem regiões ali no Equador de Marte que você tem temperaturas de 15 graus. Pô, 15 graus dá para viver. Tem a radiação, que é um problema? Tem a radiação, que é um problema. Aí a gente usa roupa, usa essas coisas e vive. Então, por isso que Marte é tão falado. Então, vamos lá. Dá para ir para Marte hoje, viver lá? Viver não dá. Mas dá para ir para Marte hoje? Dá, cara, porque toda a tecnologia para ir para Marte, ela está desenvolvida. Falta o ser humano. Vamos pegar a suposição dele. A Terra vai ficar inabitável. Cara, entra todo mundo dentro de uma nave, ou todo mundo não vai dar, né? Mas uma boa parte vai dar e partiu para Marte todo mundo. Vai morrer uma galera no meio do caminho? Vai morrer.
porque são 7, 8 meses de viagem. Tem gente aqui que não aguenta viajar meia hora ou 40 minutos de avião, imagina dentro de um foguete desse, não vai conseguir chegar em Marte. Mas aí nós estamos vivendo, esse momento de ir para Marte é o momento das grandes navegações. Saíam 10 navios lá da Europa, com 500 pessoas, e chegava 20 aqui vivo, entendeu? Então vai ser mais ou menos isso. Tem gente pensando nisso? Tem muita gente pensando nisso, tá? Existe um programa que chama Humans on Mars, que é muito famoso. O pessoal pensa em habitat, pensa em como extrair recurso. O Elon Musk já pensou em terraformar Marte, só que isso a gente sabe que é um negócio que não vai ter, entendeu? Mas tem gente pensando sim, e num momento de desespero, obviamente, né? Vamos embora para Marte que não vai ter o que fazer. Aí nós vamos e vamos na sorte de chegar lá vivo, beleza? Oi. Próxima. Oi. Eita, aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, Sérgio. Eu sou Pedro Paulo. Minha dúvida é a seguinte: o quanto, neste século, o senhor acha que a humanidade vai aumentar na escala de Kardashev? Boa pergunta. Bem, para quem não sabe o que é a escala de Kardashev, né? Lá na década de 60, né? Uma década muito louca, né? Então, o paradoxo de Fermi é dessa década. Um cara lá na União Soviética, chamado Nikolai Kardashev, ele bolou a seguinte coisa, né? Ele bolou uma escala de civilizações. Então, ele fez a civilização do tipo 1, a civilização que consome toda a energia do planeta. A civilização do tipo 2, toda a energia de uma estrela. A civilização do tipo 3, toda a energia da galáxia. Nessa brincadeira aí do Kardashev, o ser humano, ele é mais ou menos, o pessoal calcula aí, é um 0,6, 0,7. Será que nós vamos chegar a 1, cara? Eu já acho difícil, viu? Chegar a 1 na escala de Kardashev é consumir toda a energia do planeta. É muita energia que tem no planeta. Por exemplo, né, eu sou da área de petróleo. O mesmo petróleo, existe um fator no petróleo chamado fator de recuperação. O que é isso? É o quanto de petróleo de uma reserva a gente consegue extrair. E fatores de recuperação aqui no Brasil, eles beiram ali a casa dos 30%, 35%. Ou seja, tem mais de 70% do petróleo que está lá e a gente não tem... Não é que a gente sabe que existe, mas a gente não tem tecnologia para extrair aquilo. Então, será que a gente vai usar todo o petróleo que tem no mundo? Eu já acho difícil usar todo o petróleo, fora todas as energias. Então, eu acho que a gente vai ficar ali no 0,7, 0,8 talvez. Eu acho que a gente não chega nem em 1, entendeu? Eu acho que não chega em 1, não. Eu acho que não. Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou muito sua fã. Graças aos seus podcasts, enfim, eu me tornei muito fã de astronomia. Eu gostaria de saber o que você acha sobre a teoria de que o nosso universo está dentro de um buraco negro. Boa, ela está aí antenada, ó. Então, né? Como que surgiu o universo? Será que a gente sabe essa resposta, né? O pessoal brinca aí, né? O pessoal aí, meus hates me chamam de Big Banguista. Agora virou até religião acreditar no Big Bang, né? Mas o Big Bang é uma das teorias, né? Vai ter como a gente comprovar um dia que foi o Big Bang? Provavelmente não vai ter. Mas a gente é a teoria hoje que mais tem evidências. Galáxias, proporção de elementos químicos e tudo mais. Mas não tem só essa teoria. Tem várias outras. Então, por exemplo, será que a gente vive numa simulação? É uma teoria. Dá para comprovar? O pessoal tenta e tal. Será que o universo teve um início? Existe uma teoria chamada universo cíclico. O universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Ele fica tendo inícios e fins ao longo da sua existência. E dentre essas teorias, tem uma teoria muito famosa, que é a da gente viver num buraco negro, dentro de um buraco negro. Por que disso? Porque se a gente considerar o início do universo como sendo o Big Bang, o universo começou no que a gente chama de uma singularidade. E o centro de um buraco negro é uma singularidade. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, não tem como... Não tem... Oi. Ah, não, é eles que ligaram ali, eu acho. Oi. Não tem como a gente chegar na borda do universo. Oi. É o alienígena, tá vendo só?
Tá vendo? Fala que são eles. Vai falando. Vai falando. Quer tentar? Tá ligado. Só aumentar o volume. É o rosinha. Oi. Ah, melhorou, né? Os alienígenas. Depois, para terminar aqui, eu conto uma história minha com alienígena, tá? Mas é o seguinte. Tem como a gente chegar na borda do universo? Não tem, porque o universo está expandindo. Então, eu vou chegando aqui na borda do universo, o universo expandiu. Tem como eu sair de um buraco negro? Não tem, porque é o horizonte de eventos. Então, um buraco negro parece que lembra muito o que é o nosso universo, entendeu? E agora surgiram aí, né, tem um artigo recente e tal, que a gente pode sim estar dentro de um buraco negro e, além disso, pode ser que tenha tido uma explosão, uma expansão dentro do buraco negro, ou seja, um Big Bang dentro do buraco negro. Mas o que é o mais legal dessa teoria que eles anunciaram hoje, agora, nessa semana passada? Que essa tem como a gente buscar evidência. Porque a da simulação, pessoal, não tem como a gente buscar evidência. A do universo cíclico também não. Essa tem. Qual que é a evidência dela? É a seguinte. O universo, não a Terra, não, o universo, ele é na sua grande escala, que a gente chama, hoje ele é considerado plano. Tá? Então, se eu observar o universo a dezenas de bilhões de anos-luz, ele é algo plano. Porém, existe uma missão hoje, chamada Missão Euclide, que vai analisar 10 bilhões de galáxias. E essa missão pode mostrar que o universo não é plano. Ele pode ter uma pequena curvatura positiva. Se isso acontecer, isso seria uma das grandes evidências da gente estar dentro de um buraco negro. Então, o que é legal dessa teoria? Até para o pessoal entender, né, é o seguinte, a física, ela tem dois braços muito grandes. Ela tem a parte teórica. Então o pessoal brinca comigo e fala assim, você acredita na teoria das cordas? Cara, não tem que acreditar ou não. Teoricamente está ali. Só que tem a parte experimental. Nós já comprovamos alguma coisa da teoria de cordas? Não. O lance do buraco negro, a mesma coisa. A teoria está linda. Não comprovamos nada, mas essa tem como a gente comprovar. Então, isso é que é muito legal, e o pessoal agora vai dar um foco nisso aí, quer pegar os dados da missão Euclide e ver se a gente consegue detectar uma pequena curvatura positiva. Se conseguir detectar, tem uma chance muito grande da gente estar dentro de um buraco negro. Então, é uma teoria aí interessante. Próximo. Desligado. Tá desligado. O rosa. O laranja. Oi, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Leonardo. Sérgio, se a gente fosse te dividir em várias versões, o Sérgio pai, pesquisador, influencer, o Sérgio como parte da humanidade, qual é a versão que é mais entusiasta da IA e, principalmente, se alguma delas tem receio, tem medo da IA e por quê? Boa. Cara, assim, todas elas são fã da IA, viu? Como eu falo, né, cara, eu trabalho com isso, então não vou, como que eu vou ter, né, alguma restrição? Eu não tenho medo nenhum, tá, pessoal? Zero medo, tá? Eu zero. Tem a galera aí que tem, não, cara, a IA vai sair, cara, tudo isso é filme, né, meus amigos? Skynet, vai sair ali, vai revoltar contra a humanidade. Não, porque a IA vai escravizar todo mundo, vai jogar a gente num zoológico e nós vamos ficar lá. Não vai acontecer isso, cara. Isso aí pode vir o pessoal aqui e falar, não, que é isso, a tal da singularidade tecnológica, né? Vai chegar um momento que a IA vai começar a aprender com a outra, tal, e não sei o quê, e para que precisa do ser humano? Precisa pra caramba, entendeu? Como eu conversei ontem com o Guanabara, a IA que a gente usa hoje, ela é um negócio gerativo, ela gera coisas, ela não cria coisas. E criar coisas aí tá com a gente, entendeu? Igual eu falei lá, eu uso a IA hoje para gerar o roteiro do meu vídeo. Só que se eu der ela para ela ler aquilo aí, vai ser uma porcaria, entendeu? E outra, não é que ela gerou aquele roteiro que eu vou ler igualzinho que está ali.
ou vou ser igualzinho. Eu me baseio naquilo. Em cima daquilo, eu coloco a minha criatividade. Entendeu? Então, piadas. Por exemplo, se eu faço lá meu podcast, será que eu vou conseguir colocar duas IAs, uma conversando com a outra, num podcast? Eu acho que isso não vai acontecer, cara, porque tem sacadas da experiência de vida que você usa ali na hora e tal, e você entra com aquela coisa, e a outra pessoa também, coisas que a IA não vai ter, entendeu? Ou pode ter, mas vai ficar um negócio muito mecânico. Então, assim, eu não sou da turma alarmista de IA. Eu não acho que a IA vai... Primeiro, eu não acho que ela vai tirar emprego da galera. Ah, Sérgio, mas já está tirando. Sim, tira o emprego da galera que não quer se atualizar. Então, eu falo o seguinte, você não vai perder seu emprego para a IA, você vai perder seu emprego para um ser humano que sabe usar muito bem a IA como uma ferramenta. A inteligência artificial, pessoal, ela é uma ferramenta para te ajudar a você ser mais produtivo, você produzir mais rápido, você ler coisas da maneira mais fácil, você entender e aprender, né? Aprender. O Guanabara esteve aqui ontem e falou muito legal sobre como usar IA na educação. Então, isso é muito interessante. Então, eu não sou dessa linha alarmista, eu acho que não vai acontecer isso da IA se revoltar e voltar contra a gente, e matar todo mundo, e jogar a gente num zoológico e ficar lá dando risada na nossa cara. Eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que a gente tem que usar, e eu sou todas as minhas versões são mega entusiastas, mesmo porque é meu ganha-pão, né? Eu trabalho com isso o tempo todo, o dia inteiro, tem que estar do lado deles. Beleza? Fala, Sergião, tudo bem? Valeu, aqui é o Robert. Que é isso? Sergião, a gente tem visto aí uma corrida espacial para a exploração da Lua, né? A China, a Índia, né? Estados Unidos, né? Como é que eles decidem qual região da Lua cada país vai explorar? Ou cada um chega lá, essa região já é minha? Existe algum acordo entre eles nesse sentido? Ótima pergunta. Eu falei da medicina espacial antes, mas quem quiser ir para a área de direito espacial, pessoal, vá para esta área. Hoje, o grande problema é o seguinte: de quem é o espaço? Nós não temos uma regulamentação. Existe um acordo internacional do espaço que é da década de 70, 79, 80 ali, por exemplo. Isso não aplica mais hoje. Por que eu falo isso de quem que é o espaço? Vocês estão acompanhando aí a guerra entre o Irã e Israel. O Irã lança míssil que atravessa a atmosfera, ele voa no espaço. Israel vai lá e lança um míssil e destrói o outro no espaço. Aquela explosãozinha lá que você vê fazer uma bolinha assim, aquilo lá não é na atmosfera, aquilo lá é fora da atmosfera já. Então, a guerra hoje já é travada no espaço. Não é de hoje isso, tá? O Ronald Reagan, na década de 80, ele era presidente dos Estados Unidos, ele lançou um programa chamado Guerra nas Estrelas, onde os Estados Unidos colocou satélites, que a gente não sabe quais são, não sabe onde estão, muitos deles devem ter armas, tá? E aí? Vamos supor que a China quer chegar na Lua primeiro, ela lança o foguete dela, os Estados Unidos vai lá e abate, e aí? A culpa é de quem? Ele falou do lance da Lua. Por exemplo, o Brasil, ele assinou um negócio chamado Acordos Ártemis, que é o acordo dos Estados Unidos. No Acordo Ártemis fala o seguinte: os locais de pouso das missões Apolo são, como que a gente fala? Da humanidade lá. Patrimônio da humanidade. Vocês concordam com isso? Não estamos nem aí, porque vocês concordam, porque o Brasil assinou isso. Então, para todos nós aqui, os locais de pouso da Apolo são patrimônio da humanidade. Para os Estados Unidos, e se a China pousa em cima da Apolo 11 que está lá? Pum! Faz o quê? Guerra? Guerra onde, cara? Você está lá na Lua. Vocês já viram a série Space Force? Quem já viu a série Space Force? Ela mostra isso, é muito legal. O robozinho chinês vai lá e rouba a bandeirinha do americano. E aí, você vai fazer o quê, cara? Não tem o que fazer. Por que eu falo desses dois? Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos têm um acordo Ártemis, a China tem um acordo deles. E aí, de quem que é? Então, isso é uma questão... E aí entra um ponto do Brasil que é muito legal, pessoal. O Brasil não tem expressão nenhuma no espaço. Zero, tá? Zero. Porém, em direito espacial, o Brasil é muito top. E tem o Ian Grosner, que é um cara que é um procurador,
ele se especializou em direito espacial e hoje ele é chamado em todas as discussões sobre direito espacial. Esse cara está meio que presidindo essas discussões. Talvez porque o Brasil não tem expressão nenhuma mesmo, não vai incomodar ninguém, né? E o Brasil é um país meio good vibes aí, né? Neutro em tudo, então põe ali o brasileiro. Mas não, ele é um cara que se especializou nisso. Então é muito interessante, essa é uma discussão grande que se tem hoje. Aonde que vai pousar? Pousou lá. Os Estados Unidos chegou. Os Estados Unidos já chegou. A Lua é dele? A gente está indo para a Lua para explorar recursos da Lua. Pode explorar recursos da Lua? Da Antártica não pode. O pessoal quer colocar o mesmo acordo que tem na Antártica para o espaço. Será que vai funcionar? Se funcionar, pode ser que a gente nem volte para a Lua. Porque a gente só tem essa corrida para a Lua hoje porque a Lua tem recursos que a gente pode usar aqui na Terra, que é combustível, que é o hélio 3, terras raras, que são as coisas mais importantes hoje. Se falar que não pode explorar a Lua, os caras vão lá para quê? Não vão. Então existe toda uma... Isso é uma discussão assim que está acontecendo agora, tá? Neste momento, em todos os lugares está tendo esse tipo de discussão. Então fica a dica aí, ó, para quem gosta da área de medicina, vá para a medicina espacial, porque vai ter muita coisa. E para quem gosta da área de direito, estude direito espacial, porque é uma coisa sensacional. O Brasil tem grandes professores, eu esqueço o nome dele, mas ele fica lá na Unisantos, lá em Santos, tá? Ele é um dos caras mais especialistas em direito espacial no mundo, e é do Brasil. E para completar tudo isso, hoje existe um lance chamado astropolítica, pessoal. A geopolítica, ela já é coisa do passado. Dominar um território aqui e ali, isso aí é coisa do passado. Hoje, o país ele vai ser um país forte, soberano e tudo mais, se ele dominar o espaço. Porque é do espaço que ele vai conseguir atingir seus inimigos. Está aí, ó, o Irã com Israel, que está provando isso para a gente. Está aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, que o que eles fazem? Mandam um vírus para o GPS. Porque os drones são movidos a GPS, você manda um vírus para o GPS, detona o sinal do GPS, os dronezinhos lá ficam tudo doido. Entendeu? Então, hoje a gente já vive essa guerra espacial e isso faz parte de um negócio muito amplo, muito interessante também, chamado astropolítica. É uma das coisas mais legais que tem para ser estudada hoje, tá? Mais uma? O azul aí, ó. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu queria perguntar se o senhor pensa em voltar a ser professor. Ótima pergunta, hein? Cara, eu sou professor ainda, viu? Eu sou professor ainda. Dou aula e tudo. Eu tenho minha pós-graduação e tal. Dar aula é muito legal, eu gosto muito, entendeu? Eu espero nunca deixar de ser professor. Isso eu espero. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Mas infelizmente no Brasil, né, a nossa classe aí de professores, ela não é tão valorizada como deveria, entendeu? Então, o professor hoje, o cara que entra para dar aula numa universidade, ele tem que ser professor, pesquisador, e depois de um determinado tempo, ele começa a cuidar de coisas burocráticas, o que é uma coisa muito chata, entendeu? Que é fazer planilha. Eu passo lá metade do meu dia fazendo planilha de projeto, cara. Isso é uma das coisas mais chatas que tem no mundo. O legal é dar aula. Aí eu vou lá dar aula, estou cansado. Aí, pô, professor, hoje está foda, hein? Aula chata, aula ruim. Por quê? Porque o professor hoje é diferente de outros lugares do mundo, tá, pessoal? Tem lugares nos Estados Unidos, algumas universidades, elas contratam o professor para dar aula e o pesquisador para pesquisar. Aqui não, aqui você entra para dar aula, você tem que ser professor, pesquisador e tudo. Então, assim, devia mudar tudo isso? Devia. Vai mudar? Eu, sinceramente, acho que não vai. Porque isso é um sistema que já está tão bem alinhado aí e alimentado com vários interesses que não é interessante mudar esse sistema, entendeu? Mas deveria. Mas eu dou aula aí para a galera, assim, e espero que meus alunos aí gostem das minhas aulas aí. Alguns gostam, alguns... A Unicamp lá. Terminou, é isso? Ou tem mais um tempinho? Tem? Tem mais um? Vai lá. Oi, Sérgio, tudo bem? Bom. Meu nome é Cecília e eu queria saber o que mais te fascina
quando você pensa na possibilidade de não estarmos sozinhos no universo e se tem algum mistério do universo mesmo que você gostaria muito de ter resolvido. Vamos começar aí pela última aí. Mistério no universo tem muitos, né? Então, por exemplo, matéria escura e energia escura. Eu acho que esses aí seriam os mais legais hoje da gente responder. Será que nós vamos? Não sei. E até aquela pergunta que o pessoal tem feito hoje, será que existe mesmo uma matéria escura? Pode ser que daqui 30 anos, 40, alguém olhe para trás e fale assim, pô, aqueles coitados lá, cara, pensava que ia ter matéria escura, um negócio que nem existe, entendeu? Mas eu acho que é um caminho, uma coisa aí legal, uma coisa interessante e tal. Sobre vida, eu, particularmente, não acredito que exista vida inteligente igual a gente por aí. Ah, Sérgio, mas aí você é contra a estatística, sou sim. Ah, mas porque o universo é muito grande. Já tentaram me convencer de todas as formas, tá? E vai que exista, pelas distâncias que a gente tem no universo e tudo, eu acho que muito, assim, eu acho impossível uma vida vir nos visitar, usando a física como a gente conhece. Se vocês começarem a falar de portal e tal, aí a gente pode existir tudo, entendeu? Mas a física como que a gente conhece. Será que isso é um... Eu não acho, né? Muita gente fala assim, quando você fala isso, você está defendendo Deus e tal, né? Eu falo, não, para mim, a vida é um acaso, entendeu? E calhou desse acaso cair aqui, a gente está aqui hoje, ainda bem, né? Que nós estamos aqui trocando essa ideia. Mas eu acho, eu sou dessa linha, entendeu? Se isso é meio perturbador ou não, às vezes pode até ser, né? Porque o universo é tão grande, né? Mas eu não acredito que tenha outra vida inteligente por aí, que nos visite, e principalmente visitar onde elas nos visitam, que aí é pior ainda. Tem alguém aqui de Prudentópolis? Não? Que bom. Aqui em Prudentópolis, no interior do Paraná, é o lugar no Brasil onde tem mais círculo em plantação. Que diabos um alienígena sai lá da galáxia dele, vem viajando, e na hora que ele chega no planeta Terra, ele fala assim, cara, é ali, ó, Prudentópolis. Não dá, né, cara? Peruíbe, tem alguém de Peruíbe aí? Peruíbe, ninguém? Beleza. Varginha, tem alguém de Varginha? Mas Varginha não é nada disso, não. Varginha é pior ainda, né, cara? A nave atravessa o universo, desvia de radiação e tudo. Aí na hora que chega nas montanhas de Minas Gerais, não, aqui nosso controle fica doido e ela... Não dá, né, cara? Não dá, não tem isso, não tem. Então, assim, tirando a zoeira, né, que é peculiar, mas eu não acredito, não, acho que a gente está sozinho mesmo. Tenho minha apresentação, será que estamos sozinhos? Vou trazer ela para Brasília um dia, aí vocês vão, ou para outros lugares aí. Estou com ela em Curitiba, dia 30, quem for de Curitiba aí, dia 30 de junho, 7h30 da noite, lá no Ópera de Arame. Será que estamos sozinhos? Eu faço uma cronologia da busca insana do ser humano por vida no universo, desde o século 5 a.C. até o K218Bzinho hoje. Então fica aí a dica para quem quiser, for lá de Curitiba e região, aparece lá. Boa tarde, Sérgio. Sou o Wilker, sou daqui de Brasília mesmo, e minha dúvida é a respeito da sua visão sobre o James Webb, ele ter detectado galáxias massivas que não deveriam existir em outra parte do universo, e como que isso contrapõe aquela questão da teoria do Big Bang. Ótima pergunta. Cara, o James Webb é a ferramenta mais sensacional que a astronomia já teve, tá? Eu acho que eu considero ela mais versátil, porque o grande problema para quem conhece telescópio é você ter um telescópio que observa bem galáxia e planeta. Você não consegue. Às vezes o cara tem que ter 2, 3 telescópios. O James Webb ele faz as duas coisas com a maior precisão do mundo. Vamos falar das tal das galáxias lá. As galáxias que o James Webb está descobrindo e que estão, o pessoal diz, quebrando com o Big Bang, não tem nada a ver com o Big Bang, tá, cara? Então vou explicar isso para vocês. Existem duas coisas nessa sua pergunta. Uma coisa é da cosmologia. A cosmologia nos diz como o universo nasceu, como ele evolui, como ele morre. Como que ele nasceu? Nós sabemos? Não. Qual que é a teoria que tem mais evidências? O Big Bang. O Big Bang, ele tem ali os seus momentos em que foi acontecendo coisas no universo. Show? Isso é cosmologia. Existe uma outra coisa chamada astrofísica extragaláctica, que é a galera que estuda galáxias fora da Via Láctea.
essa questão de descobrir galáxias que não deveriam existir, ela não se enquadra na cosmologia. Ela, tanto que se você pegar qualquer artigo dessas galáxias e colocar ali o tal do modelo Lambda CDM, que é o modelo que rege o universo, elas estão de total acordo. Elas não estão de acordo com o modelo de evolução de galáxia. Aí sim é uma coisa a ser estudada. Por que que eu estou lá no início do universo? E aí início é uma coisa que a gente fala geral. Mas vamos lá. Se eu tenho uma criança de 2 meses e uma de 8 meses, os dois são bebê. A gente não chama de bebê? Só que tem uma diferença. Eu tenho 2 filhos, eu sei que tem diferença. Um bebê de 2 meses, ele é totalmente diferente de um bebê de 8 meses. Totalmente. Mas os dois são bebês. Galáxia é a mesma coisa. A gente tem galáxias que nós estamos descobrindo elas com um universo com menos de 1 bilhão de anos. São galáxias bebês? São galáxias bebês. E elas são pontinhos vermelhos ali só. E a gente descobre galáxias que têm 1,1, 1,2 bilhão de anos depois. São galáxias bebês também? São também. Só que elas já estão muito mais evoluídas do que aquelas outras. E a galera acaba confundindo tudo isso como se fosse tudo uma coisa só. E não é. Porque a galáxia, ela tem todo um processo. Ela vai evoluindo ao longo da sua vida. A Via Láctea não nasceu do jeito que ela é hoje. Ela nasceu como um pontinho daquele lá, e ela foi evoluindo, foi criando os braços, tal, chegou no que é hoje. Entendeu? Então, são duas coisas. O James Webb, em momento algum, quebrou o Big Bang. Tá? O que ele está fazendo a galera repensar são modelos de evolução de galáxia, que é a parte de astrofísica. Show? Oi, Sérgio. Certo, voltando ao assunto vida mais uma vez. Tu havia comentado sobre a possibilidade de haver vida nas luas, né? E poder explicar um pouco melhor essa janela que possibilita a existência dessas vidas? Como é que as condições lá para essa vida semelhante à nossa? Então, primeiro que a vida não é vida micro-organismos, né? O lance de vida é o mesmo lance do início do universo. Como que a vida surgiu? A gente não sabe. Respeito totalmente a galera da criação, que fala que Deus criou a gente. Beleza, eu não acredito, mas tá tudo bem, se acredita nisso, show de bola. Como que a vida pode ter surgido na Terra? Existem vários experimentos que foram feitos e hoje a ideia que mais tem ganhado força é que a vida na Terra surgiu nas fumarolas, que a gente chama. São os vulcãozinhos dentro do oceano. Então, aqui entre o Brasil e a África, tem a dorsal mesoatlântica, ali é cheio de vulcão. Ali tem condições para a vida ter surgido. Esses objetos aí, essas duas, elas têm essas mesmas características. Então, além disso, ela tem os elementos químicos, que a gente chama de chomps, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Ela tem energia e ela tem a água, que é o solvente que mistura tudo isso. Então, por que a gente fala de Encélado, de Europa? Porque eles têm oceanos na sua subsuperfície e na borda entre o oceano e o núcleo, você tem essas fumarolas, esses vulcõezinhos, que é a mesma coisa que a gente tem aqui na Terra. Por isso que a gente tem a aposta muito grande de que Europa, Encélado, vai ter vida. E a questão da janela, você está falando de janela de tempo, deve ser, né? Está de acordo também, porque a vida na Terra deve ter surgido 3,2 bilhões de anos atrás. Ou seja, quando a Terra era muito novinha ainda. O que encaixaria com esses objetos também. Então tem tudo aí que está meio... Por isso que a aposta muito grande hoje, a aposta da humanidade durante muito tempo foi Marte. Só que Marte a gente viu que Marte é um lugar seco, frio e tal, não deve ter vida hoje. Agora esses devem ter vida hoje. Beleza? É isso? Pessoal, queria agradecer a todos aí que estiveram aí, mais uma Campus Party aí. Eu venho na Campus Party desde 2011. Um salve aí, tamo junto. Vai tirar foto? Nós vamos tirar uma foto ali agora. Quem quiser, vai lá, faz fila. E aí a gente troca uma ideia lá. Valeu, grande abraço.